Bom dia, então, para todo mundo. É, Esse material que a gente preparou, né, foi com a Carla e eu. Então, assim, como está no modo apresentação, eu não vou ver o que vocês escreverem, mas eu gostaria muito que vocês participassem falando, porque muito do que tem dentro do que a gente vai apresentar, do que eu vou apresentar, mas foi elaborado pela Carla também, o que a gente vai que a gente quer mostrar para vocês? Algumas imagens para que a gente possa fazer essa análise juntos, tá? Então vamos começar. O tema principal é a relação entre título, imagem e legenda, certo? Então, assim, quando a gente fala dessa análise entre título, imagem e legenda, geralmente a gente usa esses três elementos, mas não damos muita importância para eles. Na escrita acadêmica, por exemplo, né, especialmente, a gente costuma dar mais atenção, porque necessitamos pensar e, e nomear esses textos, tá? De referência e imagem da forma que usamos. Mas, no geral, no dia a dia, esses elementos acabam passando despercebidos. Nós não nos damos conta desses elementos. E aí nós pegamos ali quatro perguntas, né? Algumas perguntinhas para a gente pensar. As questões colocadas estão aí para pensarmos um pouco. Então, o que nós vamos pensar aí? Os três elementos existem em uma relação da qual é necessário que haja um sentido. Sabemos que o título é o que chama a atenção para determinado conteúdo. Ele tem sua característica de brevidade, ao mesmo tempo em que tem que ser impactante, chamar a atenção para o texto. E aí, quando a gente fala de texto, estamos nos referindo ao que se pode ser lido. Portanto, texto escrito ou imagem. E aqui a gente também pode usar a questão do texto falado no telejornal, que é acompanhado de uma chamada, né, que é o similar ao título do jornal impresso. Então, normalmente, quando a gente tem o telejornal, ele tem a chamada. A função da legenda é de complementar a imagem com detalhes sobre ela, não tão relevantes no corpo do texto, mas importantes para sabermos, por exemplo, quem é o autor, quem fez a imagem, a que ele se refere, as dimensões e diferentes temas que a gente pode estar se perguntando. Então, qual a importância desse texto, desses elementos em um texto? Que tipo de texto? Como eles se relacionam? E se eles são realmente necessários? No livro que a professora colocou para a gente lá no Classroom, que é Gombrich Essencial, textos selecionados sobre arte e cultura, ele diz que isso depende do nosso conhecimento prévio e das possibilidades. Para responder essas questões, Gombrich afirma isso, que depende do nosso conhecimento prévio e das possibilidades. Mas, né, será que é isso mesmo? Por isso, a gente se pergunta ali. Existe uma frase que diz, né, que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Aí eu pergunto para vocês, podemos aceitar isso tranquilamente ou pensar na veracidade dessa ideia? No nosso caso, recorremos ao historiador da arte, Gombrich, que nos auxiliou a nos aprofundarmos no tema. As principais considerações feitas aqui, então, parte desse livro que eu falava, né, para vocês há um minutinho atrás, Gombrich Essencial. E para as nossas colocações de hoje, nós preparamos alguns temas, alguns exercícios, vou chamar dessa forma, nos quais pensamos um pouco sobre a relação entre título, imagem e legenda, a partir então dessa premissa de Gombrich. Mas o que nós fazemos aqui? A gente parte dessa premissa. Uma imagem vale mais que 1.000 palavras? E colocamos a primeira imagem para a gente se perguntar. A professora hoje retomou o que foi falado nos outros encontros nossos. Nos encontros passados, então, foram falados um pouquinho sobre a composição visual, tá? Os elementos formais da composição visual, melhor dito.
E o que que acontece com essa imagem? Essa imagem expressa a cor, linha e forma. É extremamente simples, mas também é uma imagem sofisticada. Ela encerra em si uma ideia. Qual que é a ideia? É proibido fazer algo. Percebemos isso pela linha de corte e quem está proibindo é uma pessoa. Embora estilizada, todos percebemos ser uma pessoa. Notem que a cor aqui também é importante, tá? A pessoa em preto e a cor em vermelho. Porém, é necessário deixarmos que essa imagem tão corriqueira em nosso cotidiano faça algum sentido para a nossa cultura. Ou seja, isso é um código nosso, tá? Aqui, em resumo, a imagem tem função de despertar para uma lei, para uma regra. E o que nós colocamos ali, né? De acordo com o contexto, alguns tipos de imagem possuem uma função facilmente identificável. Então, acredito que todos nós, talvez até uma criança, aí depois dos seus 4 ou 5 anos, ela já começa a identificar que se tem uma imagem, tem esse corte no meio da imagem, é que é proibido fazer uma determinada coisa. Até aí tudo tranquilo? Tudo certo, Anderson. Tá todo Tá mundo bom. falando. Se tiverem questões, pode perguntar aqui no chat que eu passo para ele. Querem falar? Então, as funções da imagem, tá? O que que a gente observa nessa imagem? Né? Nós acreditamos que essa imagem do Van Gogh, ela quer de alguma forma despertar emoções. Nós colocamos essa legendinha ali do lado. O que que a gente observa nessa imagem? Primeiro, que é uma imagem diferente, tá? Se a anterior nos alertava sobre algo, no sentido de nos informar, essa nos toca de forma diferente. O que que vocês sentem ao ver essa imagem? Se quiserem falar no microfone, tranquilo. Eu acho triste. Cansado, apático, triste. Essa sensação para mim. O que eles estão fazendo, né? Eles estão falando. A Larissa, pobreza, fome, tristeza, tem essas emoções. Aqui, o que que essa imagem faz? Ela tem a função de despertar uma condição social. Enquanto essa daqui tinha o objetivo de nos alertar, de nos informar sobre uma determinada coisa, essa aqui já desperta de alguma forma a questão da condição social. De repente, vocês observando, né, pode ser que vocês identifiquem com ela que ela pode ser que ou tem uma informação. Por exemplo, se vocês conhecem a obra, melhor dito, vou partir daí, tá? Vocês saberão que é uma obra de Van Gogh, bem diferente das obras mais conhecidas dele, por se tratar de um período específico da vida do artista, no qual ele estava junto aos mais pobres, e a pintura faz referência a pessoas que só tinham batatas para comer. A situação não é bela, o tipo de representação também não é. Já o quarto de Van Gogh, né, só citando, algo extremamente positivo para a vida do artista, foi pintado completamente e é diferente, né, completamente diferente desse daí. Então, a ideia, né, o objetivo do autor, do pintor, é exatamente essa, era demonstrar essa pobreza, demonstrar esse sentimento, né, a gente estava lendo algumas escritas de outras pessoas que estavam analisando, e algumas das escritas eram os rostos são deformados, usaram essa expressão rostos deformados, né, sem muita simetria e tudo mais.
A Thaís falou que não conhecia. A gente acaba conhecendo sempre as mesmas obras dos artistas, né? Mas os livros de história da arte é sempre assim, não faz, copia e faz de novo. Agora vamos para algo de representação. Tá? Função da imagem: fotografia e animação. O real e a réplica. As nossas emoções são ativadas pelas impressões visuais. Então, aqui, muitas vezes o apelo da imagem é mais forte quando sabemos que ela não é real, ou seja, ela é uma réplica. Os exemplos são variados. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem ainda não se emocionou com alguma produção da Disney ou de outra produtora? Por que a gente colocou essa imagem? No capítulo do Gombrich, ele traz o exemplo do gato de pelúcia. E aqui o que a gente fez? A gente fez a representação na réplica com o gato do Shrek. Né? Nós fizemos dessa forma. A imagem, então, apela a emoções. Não podemos esquecer disso. Seja ela real ou cópia, às vezes a cópia ainda acaba sendo mais convincente que o real. O poder de despertar das imagens não está limitado a imagens definidas, ou seja, nem sempre as imagens que nos atingem, que nos instigam, melhor dito, ou orientam são nítidas, apenas são cores ou manchas. A exemplo do teste psicológico que nós temos do lado direito, tá? No qual o objeto é que o observador identifique outras imagens no borrão. Cada um verá uma forma diferente. O diagnóstico do psicólogo será diferente. Ou o sinal de trânsito. Né? Aqui é trazido essa questão do exame psicológico à direita. Então, o poder de despertar não está limitado a imagens definidas. Por exemplo, o sinal vermelho, né? O melhor dito, o semáforo, desculpa. O que eu quero dizer com isso? O que indica o sinal vermelho, o que indica o sinal amarelo e o que indica o sinal verde. Tá? Outra parte que também está nesse capítulo do Gombrich é sobre o cão. A função de ativação da imagem. Tá? Então, tem ali o que a gente observa. O que a gente observa com relação ao cão, e quem lê o capítulo vai ficar mais tranquilo. Anderson, antes a Larissa tinha falado, quando você falou daquela questão do qual que atingiu mais, ela foi por conta, né, da questão da manipulação, né, da imagem. Uhum. Sim, a gente vai É um falar um recurso. pouquinho disso, da manipulação da imagem. Eu vou trazer daqui a pouquinho algumas imagens para a gente conversar sobre essa manipulação. Isso mesmo. E aqui, o que é? Quem leu o capítulo, quem não leu, o que imagina com relação aqui ao cão, ao mosaico do cão. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, com relação a esse mosaico do cão, só a imagem não basta? Por que tem o texto ali embaixo, cuidado com o cão? Só a imagem não diz o que eles querem dizer? Quais são as diferentes formas de interpretação que eu posso fazer desse cachorro? Se vocês quiserem falar, pode falar. Estou me sentindo tão sozinho. Gente, o cachorro tá felizinho ou tá bravo? Fala aí. Tá depressivo. O que eles acham? Deixa eu ver, que surgiu alguma coisa. Não, ninguém tá falando mesmo. Ou meu negócio tá lento. Quem tem cachorro sabe, gente, quando o cachorrinho tá nessa posição aí. Olha o jeito que ele tá. Alerta? A Rosana falou que ele tá alerta. Bem, Que mais?
Então, eu estou vendo uma coisa bem diferente do que está escrito. Não sei se eu estou vendo demais, não sei. Está escrito aí, cuidado com o cão, não é isso? E Pois é, mas eu estou vendo o cachorro meio alerta, meio que querendo brincar. Não sei se é isso mesmo que tem na imagem, mas é isso que eu estou enxergando. uhum. Né? Ou seja, o texto passa uma ideia de atenção, né, de cuidado, e a imagem parece que é meio antagônica ao texto. Não sei se é isso. Uhum. Aí vem a questão da legenda. Então, por que existe um escrito debaixo da imagem? Embaixo, né? Melhor dito. Como se fosse uma legenda, né? Porque ambos, a imagem e a legenda, deixam claro a existência de um cão de guarda. Então, por exemplo, a legenda é dispensável. Eu posso tirar aqui a legenda. Gombrich dá pista na parte que ele escreve ali, dizendo que poderia se tratar de uma clínica veterinária, de um bar com o nome de cachorro. Ou seja, aqui temos um exemplo da relação e complementação entre imagem e legenda. O que eu quero dizer com isso? As interpretações podem variar, se não existir um complemento à figura. Então é isso mesmo. Eu automaticamente, quando li o texto, não tinha reparado na legenda embaixo, eu olhei os dentes, me deu a impressão de que ele estava com os dentes de fora. E aí o Gervani já tem uma outra interpretação. Mas o que nos leva a uma interpretação do que a pessoa que fez, né, essa imagem, o que nos convence de que tem essa interpretação é a legenda. Então, olha, deixa eu ver. Nossa, um monte de gente falou. A Rosana tinha falado alerta, daí a Larissa falou que o cachorro está estressado. O Josuel falou que felicidade, mostrando felicidade. A Jéssica, pela expressão e posição, parece que ele vai atacar alguém. A Thaís acha que ele está feliz. Eu acho ele feliz também. Então, mas a legenda é cuidado, né? Uhum. Cuidado, mas também eu acho que é uma interpretação dúbia mesmo, né? O cuidado, será que é cuidado de o cão é bravo? Cão bravo. Ou será que é o cuidado? Ou tem mais falando que é cão bravo. Ou é uma brincadeira, porque eu já vi, hoje em dia a gente já tem isso, né? Porque, na minha opinião, eu que tive cachorro, eu também acho, eu tô mais pela linha de que ele tá feliz querendo brincar. A do Marcos também, ele tem a Lilica, quando ela faz essa posição aí, é porque ela tá feliz querendo brincar. Ela baixa as patinhas da frente e fica com a bundinha, tipo assim, erguidinha, abanando o rabo. Então, será que esse cuidado não é uma brincadeira porque o cachorro era manso, né? Também. Então, você vê como é difícil, né? Mesmo com a legenda, a gente ainda pode ter uma dupla interpretação, né? Uhum. Gostei. Então, olha, a função de ativação da imagem, então. A imagem serve para reforçar um texto. Por exemplo, a imagem do cão e a frase a respeito do cão. Porém, existem ruídos e redundância dentro dessa imagem, tá? Então, é redundante, mas ao mesmo tempo é complementar. Os mosaicos estão incompletos, mas podemos ter uma ideia dele no todo. Assim como uma mensagem nos chega incompleta, mas conseguimos codificar. Isso no campo da comunicação, nós chamamos de ruído. Tanto na linguagem verbal, quanto na visual, sempre vai existir ruído. Sim, São né? falhas de comunicação. Certo? Deixa eu ver, acho que por enquanto tudo ok. Tá. É. Então, no passado, os editores dos primeiros jornais às vezes reutilizavam xilografuras que mostravam uma cidade devastada por uma enchente para também ilustrar um terremoto ou desastre natural.
baseando-se no princípio de que você já viu uma catástrofe, já viu todas as outras. Então, o que acontece? Ou seja, né, com relação a isso, se acontecia um incêndio e a ilustração de uma manchete era usada para ilustrar uma catástrofe, a imagem podia não corresponder ao fato, mas a legenda e o contexto davam conta de corrigir o fato. Hoje, porém, né, nós ainda percebemos que essa questão acontece, não por falta de recursos, como na época, né, como antigamente, mas por negligência. A exemplo, a recente manipulação de imagens ou exemplos que não ocorreram. Por exemplo, deixa eu pensar, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, e o fato sendo real ou não. Aqui eu trago para vocês a questão das queimadas, né? Quando a gente pesquisou essas 4 imagens, ali em cima, né, o pessoal até fez um comentário, tá? E quando nós fizemos a pesquisa com relação a essas 4 imagens, nós vimos num site que essas 4 imagens são falsas, tá? Ao se referir à Amazônia. Se pegamos essas imagens, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. As 4 imagens reunidas no post foram feitas em épocas e lugares diferentes, que não são áreas de floresta amazônica. 3 dos registros ocorreram em fazendas atingidas pelo fogo no interior de São Paulo, em 2011, e no Mato Grosso, em 2019. Outras das imagens que circulavam já em 2016 retratam um animal que foi atingido por um veículo dentro de no veículo em uma estrada. Então, essa manchete que nós trouxemos para vocês é uma manchete de 2019. Tá? Então, essa questão da manipulação de imagem. Depois eu volto um pouquinho sobre isso aí, mas aí para vocês analisarem, sem eu ficar dando as respostas, tá? Então, a separação entre código e conteúdo. Nem sempre a imagem perfeita é adequada. O que eu quero dizer com isso? Uma representação do corpo humano, por exemplo, pode ser repulsiva, embora ela também é realista. Mas o que um estudante, por exemplo, de medicina precisa é isolar certas partes e entender sobre o funcionamento de determinadas estruturas. Por isso, um desenho não tão realista, mais esquemático e mais eficaz. Tá? Então, os desenhos de anatomia, eles não são representações realistas. São representações seletivas e são informativas. Tá? Alguns desses desenhos não vêm com todos os órgãos, senão que ele foca naquilo que deve ser estudado naquele momento. Por isso que a imagem tem essa função de informar, de instruir, e ela tem que ser eficaz para a pessoa que está utilizando. Ela tem que ter esse ponto também de ser eficaz. Por isso que Gombrich fala também no seu texto sobre as imagens de radiologia. Ou melhor dito, né, de raio-x. Então, a separação entre código e conteúdo. Certo? O código seletivo consiste em filtrar o que é mais importante. Em uma radiografia, mais importante do que ter a noção do todo é a concentração em detalhes específicos. Mesmo que a imagem não se apresente perfeita em todos os sentidos. Então, aí nós colocamos para vocês uma imagem com baixo contraste, com contraste intermediário e com alto contraste. Quanto mais fácil a separação do código do conteúdo, mais conseguimos nos basear na imagem para a comunicação de um tipo particular de informação. Seguindo sobre essa análise separação entre código e conteúdo, nós temos os mapas, para quem é da área da geografia, principalmente. Os mapas, da mesma forma, são representações, nas quais, dependendo do que se deseja enfatizar, alguns aspectos serão deixados de lado, em detrimento da ênfase em outros.
Linhas imaginárias serão traçadas, mesmo que elas não existam de fato. Separações entre regiões da natureza não existem, mas nos mapas, desenhos são compreensíveis. Visualizamos um tracejado entre as regiões. No caso dos mapas, a legenda é bastante importante, por conta da orientação de como ler o mapa. Então, ao lado direito aqui, nós vemos a descrição desse mapa que nós colocamos para vocês como exemplo. Para fechar essa parte, nós trouxemos só a exemplificação de um livro de biologia. Nos livros didáticos, o princípio é o mesmo, fotografia ou esquema nos quais há separação entre código e conteúdo. Tudo tranquilo? Então vamos falar de símbolo. Um bom exemplo para pensarmos esta questão entre separação de código e conteúdo são os símbolos. Então a gente se pergunta, o quanto um símbolo não contém em si de significações, mais por simples que ele seja, por mais simples que ele seja. Ele é em síntese, ele é a síntese de uma ideia, o símbolo. Ele condensa ideias, muitas palavras seriam necessárias para explicar um símbolo. E quando ele é muito conhecido, pode tornar-se comum. Quando ele é diferente, por causa do estranhamento, portanto, até um respeito, um modo de mexer com o desconhecido. Então, aqui nós trazemos dois tipos de símbolo. Um que nós acreditamos que nós tenhamos maior familiaridade, e outro que talvez nós tenhamos um estranhamento, porque não saibamos fazer a leitura desses símbolos. Tá? Não consigamos fazer essa leitura, ou não saibamos fazer essa leitura. E aqui bem interessante a questão da publicidade. Uma área que lucra com essas questões relativas ao estudo da imagem é a publicidade. A publicidade joga com as nossas emoções, brinca com nossos sentidos e com o nosso inconsciente. Aqui a gente traz essa retomada do símbolo da Renault. É uma imagem bem construída, geralmente melhores expectativas e busca, claro, o sucesso. Por quê? Porque, de alguma forma, eu preciso memorizar. Quando eu bato o olho em uma determinada imagem ou um determinado símbolo, né, quando eu falo de publicidade, eu já tenho que ter claro, me remeter ao que é esse símbolo. Então, por exemplo, quando se fala da Renault, em 1919, se vocês observarem ali, ela chega a adotar na sua logomarca um tanque de guerra. Tá? Por quê? Porque são questões ligadas à Primeira Guerra Mundial. Porém, de um desenho realístico, ele evolui para um símbolo mais simples do ponto de vista formal, porém de maior impacto visual e de muito mais fácil de recordar. Então aqui a gente tem a ideia codificada de uma imagem realista, depois a redução a elementos essenciais, e aqui, para quem não sabe, né, esse símbolo para eles representava a questão do diamante, né, o losango parecido com o diamante foi adotado em 1925 para sugerir sofisticação e prestígio. Desde então, teve 4 mudanças no visual. O primeiro símbolo, de 1898, eram 2 R's, em homenagem aos irmãos da Renault, fundadores da marca francesa. Tá? E aí, depois, eles acabam tendo, então, essa redução a elementos essenciais e, por fim, maior facilidade para recordar e produzir. Então, eu passo por esses processos para ter uma boa e, principalmente, memorável, né, que eu possa relembrar, logomarca. Outro exemplo, que é a condensação de símbolos visuais, um enigma mental, quando a gente fala do Carrefour. Esse exemplo traz a questão da ênfase seletiva e condensação. A marca francesa insere sua letra C na logomarca.
Vamos ver se vocês começam a visualizar isso que eu vou falando. Ao mesmo tempo que brinca com o desenho da âncora. Então, a letra C e a âncora. Não é uma imagem clara, é um enigma. Mas o leitor, uma vez descobrindo esta imagem, ou este enigma, né, estará mais próximo dela. Lembrará dela com maior facilidade. Então, nós temos ali a condensação e ênfase seletiva, a imagem, né, incompleta, que é a letra C, e a imagem inesperada, que é a âncora. Se a imagem fosse puramente informativa, talvez fosse esquecida. Então, a importância, tá, disso daí. Dizem, né, a gente estava pesquisando sobre o Carrefour, e dizem que essa logomarca é considerada uma das logomarcas mais inteligentes da França. Por quê? Porque ele tem o vermelho e o azul, que são cores da bandeira da França. Então, faz com que a pessoa tenha familiaridade com essa logomarca e queiram comprar lá e sintam-se, né, como patriotas, vamos dizer dessa forma. Bem, agora vamos analisar, então. Esse é o tipo de imagem que necessita de contexto, texto e código. Que imagem é essa? O cartoon. Ele só faz sentido dentro de um contexto, tá? Se nós pegamos o texto do Gombrich, ele diz que coloquem uma legenda errada embaixo da imagem de rei. Pois bem, na arte em geral, especialmente no mundo antigo, a imagem de um representante sempre é a maior do que as demais para exemplificar que ele é mais importante. Como entender que uma imagem de um representante da nação tão apequenado, já viram esse cartoon? É desse ano. Alguém já tinha visto? Eu já. Tá, Não, não. ninguém conhece? Gente, eles são tudo bolsonarista. Eu tô até com medo de seguir agora. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu parecidos, a Milene. O que representa essa imagem, gente? Não, é que é tantas que a gente vê, né? Aham. Falem aí, gente. Ai, tá gravando. Ui. Escrevam. Pode escrever, a gente não vai gravar a escrita. Pode escrever. O que é? Ai, ai. Tô brincando. Nós acreditamos que essa imagem hoje, para nós, tenha um significado. Mas se de repente eu trabalhar essa imagem daqui 30 anos, para um jovem, né? Daqui 30 anos apresentar para um jovem isso, talvez para ele não vai ter significado nenhum. Ele não viveu o que a gente está vivendo. Uhum. Tá, eu vou mudar aqui então. Seu sentido é obscuro para quem não conhece a situação conhecida por ele. Então, qual é a contextualização dessa imagem? Tá? O desgaste mais recente na imagem do país confirma a tendência visível desde a eleição de Bolsonaro em outubro de 2018 e seus embates internacionais, entre eles a má gestão da crise diplomática causada pelos incêndios na Amazônia. Ali a gente colocou para vocês verem, se alguém quiser ver a notícia na íntegra, né? Não somos nós que inventamos essa notícia, mas mais que nada, agora sabendo quem é a pessoa que está no meio, quem que são essas pernas, quem podem ser essas pernas maiores que estão do lado? Então, não tem problema estar gravando, não. Bom, eu quando olhei essa imagem, antes de você colocar as legendas, eu tive uma outra interpretação
mas também ligada ao Bolsonaro, né? Ele ali pequenino, Aham. né? Mas isso, volte lá, aquela primeira imagem. Então, ele pequenino, né? Mas a primeira interpretação que eu tive foi de um líder, né? De uma nação, né? Subserviente a líderes de outras nações, ou seja, principalmente aos Estados Unidos. Nós hoje viramos não, né? Durante muito tempo somos um quintal dos Estados Unidos, mas hoje está muito evidente. E essa imagem fala um pouco disso, né? Da subserviência do Brasil aos Estados Unidos. Foi essa a interpretação que eu tive de imediato, né? Tem a ver, né? Com o real. Mais alguém quer falar? Oi, eu falei que eu vi a Angela Merkel ali atrás, de costa para ele, não quero nem saber da criatura. Principalmente quando fala dessa questão, né, de queimadas, é uma das que mais contrárias à política adotada no Brasil, né? E os outros presidentes. Porque, inclusive, essa subserviência, né, que a gente vê hoje do Brasil com relação aos Estados Unidos, é muito comum a gente ver o Trump virando as costas para o Bolsonaro em todas as ações quando envolvem Brasil e Estados Unidos. Então, é nisso que eu mostro a subserviência, né? O Brasil pequeno, né? O Trump de costas sempre para o Bolsonaro, né? Em todas as situações. Por isso aparecem várias imagens grandes voltadas de costas para o Bolsonaro, né? Ó, escreveram algumas coisas aqui. A Larissa, né? É interessante que há um contraste entre os maiores e que o foco principal é o personagem menor. Esse menorzinho é o principal. E daí a Thaís e outros presidentes, né? Daí por isso que eu falei, quando ela falou isso, eu falei, eu vi a Angela Merkel, porque ela viu outros presidentes também. Acho que por enquanto é isso só. Então, seguindo essa linha, eu gostaria que vocês falassem sobre essa imagem. Qual é a mensagem dessa imagem? Vamos pensar no papel do título e da legenda da imagem, tá? Que ali não está aparecendo. O que quer dizer a imagem? O que a imagem pode ou não fazer de melhor na nossa linguagem falada e escrita? Isso é o Gombrich que pergunta. Né? Qual é a descrição da imagem? Se vocês tivessem que montar uma legenda para essa imagem, que legenda vocês colocariam? Brincar de jornalista. Qual o título ela pode receber? Desculpa, gente, eu falei sim. A Larissa, qual a pergunta? Fala de novo, que eu estava lendo. A pergunta é: o que a imagem pode ou não fazer de melhor na linguagem falada ou escrita? Isso é o que Gombrich fala. A proposta é que a gente crie uma legenda, né, ou um título para essa imagem. Ah, tá, uma legenda ou um título. A Larissa fez um comentário, então traz uma sensação de injustiça. A Milene falou, primeira coisa, pensei em abuso de poder, tá? Então vamos pensar para título. De repente esse, injustiça, abuso de poder, talvez fossem os títulos, né, meninas? Quem mais quer dar um título aí? Ame o Brasil ou deixo. A Ruth, ignorado. Tá difícil amar. Eu acho que fica meio ignore ou deixo. Escrevendo aqui. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso. Tá, e agora? Qual que é a mensagem dessa imagem? Como é que fica agora? Qual é a descrição dela?
Agora vamos ver. Ainda não escreveu. É outra imagem ou é a mesma imagem? É a mesma, daí coloca assim, heróico. A Larissa colocou heróico, a Thaís disse a mesma. E como fazem isso, hein, gente? Recortes. Isso aí é interessante pensar em questão de texto também, né? Que às vezes se escreve uma coisa, faz um recorte e publica um determinado recorte da fala que vai completamente, às vezes, oposto ao que realmente a pessoa estava falando dentro do contexto, né? A Rose falou solidariedade como título. E agora? A Jéssica falou que nunca imaginou essa segunda parte a segunda parte da imagem, né? Uhum. Então, com a mesma imagem, duas representações diferentes. Uhum. Mais alguém quer falar? Assim, a imagem em seu todo, né, que está no meio ali, evidenciando que a legenda faz muita diferença, porque seria capaz de explicar o que a própria imagem não deu conta, por seu recorte, né, por ser um recorte, um pedaço de uma realidade muito maior. Porém, este é um exercício, somente um exercício para nós. A imagem é polêmica, abre espaço para outras discussões em torno da manipulação de imagem, mas serve também para reafirmarmos que toda a imagem não se explica por si só, ela precisa de outros referenciais. O Gombrich depois vai fazer uma citação do Papa, e depois a gente fala sobre isso daí, e a gente se questiona um pouquinho com relação a isso. Se a imagem por si só pode falar verdadeiramente o que ela é, tá? O que a gente tem de resumo dessa imagem? São fuzileiros navais da Marinha dos Estados Unidos dando água a um soldado iraquiano em março de 2003. Mais uma para a gente ir terminando. Outro exercício. Todos conseguem dizer algo a respeito da imagem? Anderson, posso rapidamente fazer um comentário sobre essa imagem anterior ainda? Claro, eu volto. Olha só, vocês devem estar sabendo que o Bolsonaro está aqui em Belém, né? Infelizmente, ou esteve ontem, né? E ontem mesmo foi feita uma imagem dele em meio a uma multidão, mas, na realidade, essa imagem ela é um exemplo clássico de uma imagem que precisava de legenda, porque a multidão dele não dava 50 pessoas, ou seja, a forma... Belém? Em Belém. A forma como a imprensa utiliza, né, a imagem para passar uma informação fica muito clara nessas ações do Bolsonaro. A gente pode observar que todas as vezes que ele vai está sendo filmado ultimamente, é sempre uma filmagem de perto para mostrar uma multidão, para mostrar um apoio, né? Então, quando você abre a imagem, como fizeram aqui em Belém, abrindo a imagem, pegando essa imagem do alto de um prédio, conseguiu se mostrar a partir disso que, na verdade, aquela imagem não era bem aquilo que a imprensa estava mostrando, né? Principalmente os jornais da imprensa conservadora, da imprensa da grande mídia, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão, né, da necessidade da legenda, né, da imagem, né? Uhum. É isso mesmo. Você consegue depois o link? Daí passa aqui pra gente, no chat. Tá, Tá? Eu tentei localizar. Eu acho que eu tenho um vídeo que eu baixei e depois eu passo ele.
Você passa ou passa no grupo para a gente ver depois, tá bom? Ok. Mas isso que você falou realmente, então, utilizam, por isso a importância de a gente entender essa questão. E aquela imagem é bem isso, um recorte que você faz. E atualmente está se fazendo o que mais se faz nas tais das fake news, tanto textual quanto de imagem, né? Está se Então, fazendo recorte. mas essa é uma dúvida que eu queria lançar aqui para vocês, né? Para todos nós, porque eu fiquei com essa dúvida. Isso é fake news? Porque, gente, veja bem, você fazer uma imagem curta para passar uma ideia, você está mostrando você mostra uma realidade, só que de acordo com uma posição, com uma foto, enfim. Eu fiquei, quando eu vi isso ontem, eu fiquei na dúvida, nossa, como eu interpreto isso? Eu interpreto como uma fake news? Sim, claro, vou interpretar como uma fake news porque eu sei que ali não tinha aquela quantidade de pessoas que a ideia da imagem quer mostrar, né? Porém, a foto mostra uma grande quantidade de pessoas próxima dele, né? Então, parece-me que quando a mídia faz isso, ela tenta dissimular uma coisa para que a gente não possa dizer assim, olha, a mídia está plantando fake news. Sabe? Ela tenta dissimular uma situação para que a gente não possa acusá-la de estar fazendo um jogo político, um joguete político. Entendeu? Então, essa é uma interpretação muito que eu queria até ouvir, se alguém tem alguma opinião sobre isso. Né? Deixa eu falar, de Anderson, que você ia falar, que ele estava estudando bastante sobre isso. Então, é bem essa questão nossa da imagem. A imagem por si só, a imagem com recorte, ela não pode ser considerada. É um tipo de fake news, por quê? Porque o pessoal está fazendo fake news baseado em imagens, em vídeos, que se faz recorte, que se faz alteração, que se faz manipulação, que se mostra ângulos. Alguém falou, Cássio, né? O ângulo que dá toda a diferença, se coloca uma pessoa central naquela imagem. Então, é importante as pessoas entenderem que a imagem por si só, ela pode ser manipulada e ela não representa, ela é uma representação e nem sempre do real, tá? Verdade. Isso Sim. não é um cachimbo, é uma representação. E como eu vou fazer representação, eu posso fazer alterações e representar da forma que eu quiser. Então é importante a gente pensar isso. E de forma geral, como nós somos praticamente analfabetos visuais, a gente compra, né, de forma geral, que como mostrou aquela imagem, como fez o vídeo, como mostrou aquela fotografia, aquilo é o real e não é, tá? Então é importante, muito bem, eu estou tentando localizar muito bem isso que você falou, e realmente, a Ruth falou lá, é a base da fake news. Então a fake news está sendo utilizada agora como nunca antes, e a imagem está ajudando, infelizmente, muito para isso. Não, mas eu vi na TV, eu vi no vídeo, eu vi no WhatsApp, mandaram isso e se compra como verdade. É interessante. Alguém quer falar? Quer falar, Anderson? Não, professor, eu concordo. Só o que me admira é que, normalmente, se você pega, isso aqui não é segregar ninguém, mas se você pega uma pessoa de pouca instrução, me dá a impressão que, ok, algumas pessoas às vezes são alienadas com relação a isso, mas a mim me custa, às vezes, aceitar professores e pessoas letradas que estão vivendo toda o sucateamento que está acontecendo, elogiando e defendendo, entende? E pegando e reproduzindo essas imagens. Eu nem entro mais em Facebook, eu não tenho paciência para isso, porque eu vejo pessoas que têm um certo conhecimento e estão compartilhando essas fake news, como vocês estão falando, e são a ponto de matar e morrer por esse tipo de coisa. Eu falo, meu Deus do céu, não pode ser verdade isso. Anderson, você falou bem certinho, são letradas, mas elas não são alfabetizadas É, visualmente. bem muito, professor. Nossa, mas me dá um desespero. Então, gente, e essa imagem? Qual que é a referência dela? Você sabe me dizer a referência? Antes de dizer o que ela desperta? Thaís, o teu é dessa questão da imagem ou não? A Thaís escreveu uma coisinha, eu não sei se é da anterior ou de agora. Não, tá.
Por hora ninguém comentou. Quando vocês olham essa imagem, vocês lembram da imagem original? Isso que eu pergunto. A referência é do quê? Ela quer fazer a gente lembrar de forma mais amena de que fato? Todo mundo lembra? Você não trouxe a original, não, né? Ai, tão triste. Não, né? Não trouxe, não trouxe. Preferi não Ainda bem. pôr. Tá. Ela, a Letícia tá falando, né? A do menino que foi encontrado na beira do mar. Sim, Isso. muito Menino triste, muito Sírio, triste. né? A imagem é polêmica, né? Essa imagem faz a gente lembrar do menino Sírio morto. Neste caso, Uhum. a legenda é até mesmo o título poderia conduzir o pensamento do leitor. Mas sem essas informações é necessário conhecimento do contexto. Por isso que eu digo, qual é a referência dessa imagem? Ela tá bonitinha, mas qual que é a imagem original? É o menino Sírio que foi encontrado morto na praia. Olha outras questões. A imagem como algo que tem a função de despertar. Então, ali, né, tem a foto do menino, Yuri, Aylan, não sei de onde tirei Yuri, tá ali do ladinho ele, só que em cima da cama, né, e do lado esquerdo as crianças como se estivessem dormindo, né, a criança era um dos 12 refugiados sírios que morreram afogados. O que a gente viu, então, até agora? O que a gente consegue fechar em questão de pensamento até agora? As informações impressas dependem de palavras. A redundância da imagem evita riscos, desculpa. A informação extraída de uma imagem pode ser totalmente independente da intenção do seu autor. E as três variáveis determinam as chances de uma leitura correta de imagem, ou seja, o código, o texto e o contexto. E para ir fechando, né, aqui a gente tem uma imagem, tá? Uma foto, né? Que traz o martírio eu não consigo enxergar, de São Lourenço. E o Papa Gregório, ele acaba dizendo, né, escrevendo, diz o texto do Gombrich, que as imagens são para os analfabetos o que as letras são para aqueles que sabem ler. Aí eu pergunto para vocês, e quem não sabe a história do santo que está ali no centro, do São Lourenço? Será que ele vai conseguir interpretar vendo um homem deitado em cima de uma grelha, no centro algum ser divino, do lado alguns outros pontos? Não será que só olhando a imagem, eu até grifei quando eu li isso, porque eu achei gritante essa informação. As imagens são para os analfabetos, que as letras são para os que sabem ler. Será que é dessa forma mesmo? Será que é desse jeito? Por quê? Porque na Idade Média, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Então, por isso as imagens tinham essa função, eu vou chamar de pedagógica, tá? Que elas instruíam. Por isso que muitas vezes também elas eram simplificadas e a mensagem tinha que ser claro, através da imagem. Como era possível para quem não lia entender as imagens? Então, por isso havia o reforço oral da Igreja Católica. Ou seja, os analfabetos conheciam os códigos da época e faziam parte desse contexto. Hoje, por mais alfabetizada que seja uma pessoa, se ela não tiver um conhecimento mínimo em arte, ela vai estranhar muita coisa do período medieval, por não ter conhecimento nem do código e nem do contexto daquela época. O que mais? Nenhum comentário aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, de pertinho ali, ó, o martírio. Sem o auxílio da escrita, como o analfabeto medieval entendia essa imagem? É o entendimento do código, escultura medieval. Aqui a imagem, ou seja, a escultura, é o texto.
E, terminando com uma afirmação, uma imagem não se explica por si só, ao menos que você tenha domínio do código, ou seja, como ela foi estruturada, da própria imagem ou texto, ou seja, o que quer dizer, e do contexto, como, quando e por que razão ela foi feita. E aqui, por último, as referências. Espero que tenha ajudado vocês e eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho para vocês daquilo que a Carla e eu pesquisamos.